Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, estou gravando mais um vídeo aqui nesse canal, né? Pra eu não perder o canal, faz parte. Gente, eu vou tentar tirar esse batom que eu passei ontem e não tirei. Vocês acreditam? E o batom não sai. Então eu vou conversar com vocês a respeito de algo muito importante que eu estou passando no momento, novamente, né? Que é o luto. Uma coisa que às vezes as pessoas não dão a verdadeira importância, né? Que é para essa fase tão difícil, que todo mundo ou já passou ou vai passar na vida, que é a perda de um ente querido. Todo mundo vai ter que passar por isso, né? Ou a gente morre antes de todo mundo, o que é bem difícil, né? Então algumas pessoas que me seguem no outro canal, olha como não sai, estão preocupados, né? Perguntando como a gente está passando por esse momento, né? Novamente, que eu perdi minha sogra recentemente. Foi agora no dia 15 de agosto, faz 15 dias só, né? Mesmo assim parece que foi ontem, né? E algumas pessoas sempre, agora nos últimos vídeos, estão perguntando como é que a gente tá passando por isso, né? Bom, pra mim tem um significado essa perda, porque ela era minha sogra, mas era assim, uma pessoa que eu amava, né? Amo muito, né? Era uma pessoa especial, era uma pessoa que fez parte aí da minha vida todo esse tempo, né? Que eu tô com o filho dela até hoje, pra quem me segue aí sabe, né? Da minha vida com o Rubens. São mais de 20 anos juntos. E a mãe dele realmente era uma pessoa incrível, de gênio difícil, danada, mas era uma pessoa maravilhosa, que a gente amava demais. E ama, né? Porque quando a pessoa morre, é estranho você falar, nossa, eu amava minha mãe, eu amava meu pai. Não, a gente continua amando, só que esse amor, ele tem uma nova roupagem, digamos assim. E eu, por minha vez, vocês sabem que eu perdi a minha mãe e perdi minha avó no ano de 2012. Em seguida, em 2013, foi que eu perdi minha avó. Então foi no espaço de 6 meses eu perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida. E hoje eu costumo dizer que esse acontecimento, esse fato da minha vida mudou totalmente a minha vida. Para melhor? Não. Mudou para pior, óbvio. Porque depois da morte das duas, e por esse não, como eu posso dizer, por não viver esse luto na época, que eu não tive tempo de viver, como eu comento várias vezes, eu adoeci. Eu adoeci mentalmente e fisicamente. Hoje, olhando para minha imagem, ou o que é que seja, né, pro meu interior, eu vejo quanto esse luto não vivenciado acabou comigo, me destruiu. Porém, esse tempo, que para quem tá de fora é muito tempo, por exemplo, 2012 para cá, já vai fazer esse ano 10 anos, 11 anos, mas é 11 anos que a minha mãe e a minha avó faleceram, né? Para quem tá de fora, falar, mas 10 anos já é muito tempo, você já tá em outra vida, né? E não, 10 anos para quem perdeu uma pessoa que era de extrema importância para sua vida, porque tem pessoas que têm um relacionamento com pai e mãe que é algo sobrenatural, que é algo de outra vida. Eu acredito nisso. E tem pessoas que não, tem pessoas que não têm um relacionamento assim tão apegado com pai e mãe, ou com quem quer que seja, familiar, por exemplo. Então é muito difícil quando você perde uma pessoa que você tem um apego muito grande e você não está preparado
para essa perda, isso pode acabar com você. Isso até mata pessoas. Você já viu algum caso de pessoa que perdeu o ente querido e depois de pouquíssimo tempo a pessoa morreu? Tipo casal que vivia muitos anos, morre um, em seguida morre o outro. É porque a tristeza mata. O nosso estado mental, aquilo que a gente vive mentalmente, se a gente tem uma doença psiquiátrica, alguma coisa assim, adoece o nosso corpo. Algumas pessoas ainda não entendem isso, mas tem estudos que comprovam que a tristeza, a depressão causam doenças físicas. A depressão, por exemplo, causa câncer. Eu estava vendo um estudo sobre isso nesses dias, que eu estudo muito sobre saúde mental, porque eu enfrento isso há muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, eu enfrento depressão. E depois que eu perdi as duas, isso daí veio de uma forma na minha vida que destruiu comigo, que acabou comigo totalmente. Então eu fui entender o quanto realmente a depressão, a tristeza, ela não atinge só a sua cabeça. Não. Você sente fisicamente. Tanto é que eu descobri o quão eu estava doente da depressão porque eu comecei a adoecer fisicamente. Eu tinha sintomas físicos. E aí eu fui em vários médicos e não achava nada. Entre aspas, né? Enfim, mas esse não é o caso. Então eu vim falar um pouco para as pessoas sobre as fases do luto. Porque tem pessoas que não sabem que o luto, ele tem fase. Só que eu quero deixar claro aqui você vai viver o luto diferente de mim. Então as pessoas, elas têm mania de cobrar de você que você vive o luto da forma que elas viveram. Como eu escutei muitas vezes. Ah, mas você tá chorando ainda? Ah, mas já passou tantos meses. Ah, mas já passou tantos anos. Nossa, você ainda não superou. Essa palavra não existe quando a gente trata de perder alguém extremamente importante na nossa vida. Nunca use essa palavra superação quando a gente se refere à morte de alguém. Não existe superar. Pelo menos para mim, não existe essa palavra superar. Muito fácil, as pessoas, às vezes elas querem que você viva o seu luto, a sua perda, da mesma forma que elas vivem. E isso nunca vai acontecer, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, graças a Deus. Então, para a psicologia, né, para quem não sabe, eu estudei psicologia há muitos anos e vivo estudando, mesmo assim eu não consigo entender muitas coisas. O luto, ele tem 5 fases. Eu vou ler para vocês aqui, que fica mais fácil de entender. Vou ler aqui um material que eu estava estudando de um hospital do câncer infantil, que fala sobre essa coisa do luto. Então eu vou ler para vocês, que fica melhor compreensão. Que fala aqui, ó, sobre os 5 estágios do luto, que é descrito pela psiquiatra lá, Elizabeth Kubler-Ross, alguma coisa assim. É uma psiquiatra suíço-americana, que ela foi pioneira em estudos de proximidade da morte em pacientes paliativos, né? Então, os estudos dela são muito importantes para quem faz estudos sobre o luto, ou para quem está passando pelo luto e etc. Então ela fala assim, ó, que são 5 estágios, né, que a pessoa passa quando ela perde um ente querido. O primeiro estágio fala sobre a negação e o isolamento, que é o primeiro sentimento diante da notícia de uma doença ou da morte para um enlutado. Eu vou resumir porque é muita coisa. O primeiro estágio é isso, você vai enfrentar a negação e isolamento. No segundo estágio é a raiva. Isso daí todo mundo passa, né? Quando morre alguém, a gente não sente raiva de tudo,
até de Deus, isso acontece. O segundo estágio, que é a raiva, surge quando não é mais possível negar o fato e há aquele sentimento de revolta, de inveja e de ressentimento, né? Ou o enlutado, ele se pergunta por que eu e não outra pessoa. Por que eu tô passando por isso e não fulano tá passando por isso? A gente também não se pergunta quando a gente perde alguém. Então esse é o segundo estágio, que é essa raiva que dá esse questionamento do porquê eu, né? Eu sou melhor que as outras pessoas. Então é isso. No terceiro estágio, eles chamam de barganha. O que é barganha? Barganha é trocar. Você quer trocar. O paciente começa a ter esperança de uma cura divina, né? Então, quando você, por exemplo, a sua perda é por alguém que estava doente, hospitalizado, você quer barganhar, você quer trocar com Deus alguma coisa para que venha essa cura dessa pessoa de forma milagrosa, né? Que venha essa esperança, né, da cura divina ou de um prolongamento, que eu falei às vezes que é até um egoísmo da nossa parte, a gente querer que a pessoa viva a qualquer custo. Eu quero a pessoa viva aqui, nem que seja aleijada, nem que seja vegetando, mas eu quero aquela pessoa aqui. Não é egoísmo? Isso é egoísmo. Só que na hora a gente não percebe, mas depois a gente percebe. Vou falar por que isso. A pessoa quer, né, uma cura divina, prolongamento da vida em troca de méritos que acredita ter, né, ou de ações que ela promete empreender. Então você quer essa barganha com Deus. Não, Deus, eu quero que a pessoa fique aqui porque eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou fazer caridade, porque eu vou para a igreja, não sei. A pessoa, ela quer fazer uma troca com Deus. Olha que absurdo, né? Mas acontece. O terceiro estágio é a barganha, é querer trocar com Deus para que a pessoa fique a qualquer custo. O quarto estágio, eles classificam como o estágio da depressão, da tristeza. É isso que eu falei aqui, ó. É o estágio dos sentimentos de debilitação. Você fica debilitado. Eu tô até hoje. Então, né? Debilitação e tristeza acompanhados da solidão e da saudade. Então, nesse quarto estágio aqui, que é muito importante, que é o estágio da depressão, isso de acordo com a psicologia, tá, pessoal? De acordo com os estudos. Esse estágio, que é o estágio da depressão, que é o estágio de você se sentir sozinho no seu luto. Por quê? O que acontece na maioria das vezes, isso aconteceu comigo. As pessoas te veem triste, depressivo, elas se afastam de você. Porque isso é muito real. As pessoas não gostam de pessoas tristes. Por mais que elas mesmas sejam, elas não gostam da presença de uma pessoa triste. Elas podem até que falar que eu entendo, nossa, você tá triste por causa do seu luto, você tá depressiva. As pessoas veem que você tá doente, porque muitas vezes a depressão, ela tem uma cara bonita, ela tem uma cara feliz. Muitas vezes você tá sorrindo, a pessoa que vive sorrindo é a pessoa mais depressiva que existe. Mas tem pessoas que elas não conseguem ter essa cara sorridente para enganar até as pessoas, né? Então isso acontece. Então a maioria das pessoas vão te abandonar nesse momento. Também aconteceu comigo. Os amigos, etc., colega de trabalho, enfim. Pessoas que estavam do meu lado quando eu não precisava se afastaram totalmente. Eu acho que isso daí foi muito bom, porque, como diz a oração que a gente faz, né, para Deus afastar todos os males. Então é isso. Então, nesse estágio da depressão, que é o quarto estágio, o estágio da tristeza, da depressão profunda, você vai perceber esse afastamento daquelas pessoas, porque elas vão ver que você tá ali
acompanhado desse sentimento de solidão, de tristeza. Elas não querem isso, então elas vão se afastar de você. Isso acontece. Aí fala que essa fase ela requer muita conversa, intervenções ativas por parte daqueles que estão à sua volta. Então aquelas pessoas que sobram, que realmente são as pessoas que gostam de você, que estão vendo você vivenciar esse período, essas pessoas elas precisam atuar para te ajudar de uma forma realmente ativa, né? Requer muita conversa, intervenções por parte dessas pessoas, como fala aqui. É levar a pessoa num médico, é ajudar a pessoa com tarefas que ela não consegue, enfim, tudo que a pessoa puder fazer de positivo que possa ajudar essa pessoa a sair desse período de depressão. Então, isso aqui é muito importante, porque fala aqui que dessas intervenções serem tão importantes, porque só assim as pessoas que conseguem superar essas angústias do quarto estágio do luto, que é a depressão, elas conseguem superar essas angústias e essas ansiedades e podem alcançar um próximo estágio do luto, que seria o estágio da aceitação. Eu confesso que eu já estou nesse estágio de aceitação. Então, esse estágio da aceitação do luto é o 5º estágio. Aceitação. O que vocês entendem como aceitação? Vocês viram como demora para a gente aceitar a morte? A gente passa por tudo isso daí. E muito mais ainda, né? Então esse aqui é um resumo que essa teoria nos dá daquilo que a gente enfrenta a partir do momento que a gente perde um filho, perde uma mãe, perde um pai, perde alguém muito importante. O 5º estágio de aceitação, que é após externar os seus sentimentos e angústias, inveja pelos vivos e sadios, raiva pelos que não são obrigados a enfrentar a morte, lamento pela perda iminente de pessoas e de lugares queridos. É que esse enlutado ele consiga vencer esses estágios anteriores, né, que ele passou, e que a saudade, que agora a gente já pode falar em saudade, ela se torna mais tranquila, mais amena, né? E você se sente mais em paz. Então você começa a ter condições de reorganizar a sua vida. Então é interessante. Bom, resumindo, né? Eu tô lendo um livro, eu comprei 2 livros sobre luto, que eu estudo muito também sobre essa parte da psicologia da morte, né? É algo que me interessa muito. Tenho vários cursos relacionados à morte, a luto, a essa fase, né, que todo mundo vai passar, que a gente já passou e vai passar e continua passando, né? Então é muito interessante esse livro que eu comprei. É um livrinho bem pequenininho, dá para ler em 1 hora, Perdas e Lutos. Esse livrinho aqui é para quem estiver passando por isso, eu recomendo, é baratinho, comprei acho que na Amazon, foi bem baratinho, que fala sobre como encontrar serenidade nas grandes provações da vida. Aí tudo isso que eu falei para vocês foi para quê? Foi para explicar para vocês como eu me sinto hoje. Como eu me sinto hoje, esse é o livro, né? Para quem estou fazendo propaganda aqui, mas isso que é bom a gente tem que compartilhar, né? Interessante. Como eu me sinto hoje em relação à perda que eu tive. Além de perder a minha mãe e a minha avó, como eu falei, num período assim muito curto, foi muito brusco e foi uma morte brusca. Eu costumo dizer que quando a pessoa está doente, você vê que a pessoa está doente, automaticamente você meio que se prepara. E às vezes até os médicos te falam, que foi o caso da minha avó, ela chegou a ser hospitalizada, o médico chamou, chegou, falou, não tem mais jeito, é só esperar a hora. Então meio que você se prepara para aquela morte. Não que você não vá sofrer, você vai sofrer, só que você, quando se trata de um paciente, de uma pessoa adoentada, você se prepara psicologicamente, que você sabe que vai acontecer.
Agora, minha mãe não. Minha mãe era uma pessoa saudável, né, pelo que a gente via, e ela teve uma morte repentina, foi uma morte súbita. Então, mortes acidentais, de acidente, assassinato, morte súbita. A pessoa tá com você aqui, daqui 5 minutos a pessoa se foi. Essas mortes, elas tendem a ser mais cruéis para a pessoa entender, porque você não está preparado. Você está vivendo a sua vida tranquilamente, como você faz todo dia, e do nada a vida da pessoa é ceifada de uma hora para outra. Então é um choque. Então, para o seu cérebro entender primeiro esse choque que você levou de ter a pessoa aqui com você, e em minutos a pessoa já não está mais aqui, é muito complicado. Então hoje, depois de anos, né, como eu falo, tem dias que parece que foi ontem. Hoje eu consigo sonhar com ela, eu consigo lembrar dela, na maioria das vezes sem chorar, da minha avó também, eu consigo ver fotos, tem isso também, muita gente não consegue ver fotos, né? Muita gente já quer ver, já quer guardar tudo que tem da pessoa. Então o luto, ele é muito individual, não tem como a gente igualar. Por isso que eu digo que quando você tá com alguém que tá passando pelo luto, procure só dar carinho para aquela pessoa, conversar, se ela quiser conversar, se ela quiser falar da pessoa, deixa ela falar, se ela não quiser falar, tudo bem, não fala. Então não procure colocar na pessoa coisas de que você vivenciou e que para você foram boas, porque às vezes para aquela pessoa pode ser muito, muito ruim. Então hoje eu tenho uma outra visão sobre a morte, eu tenho uma outra visão sobre a perda de alguém. Como eu falei, depois de perder minha mãe e minha avó, eu perdi amigas, né, conhecidos, e agora, recentemente, perdi minha sogra, né? Então hoje eu consigo ver de outra forma a perda. Eu sei que dói, eu sei que a gente sente, só que eu amadureci durante todos esses anos e eu procurei estudar, eu procurei melhorar espiritualmente, venho melhorando cada dia mais a minha forma de, como eu falei, de ver o mundo, de ver as pessoas. Estudo muito o comportamento do ser humano, é muito importante a gente estudar comportamento, porque as pessoas, elas tendem muito a julgar o outro sem viver o que a pessoa passa. Tem gente que chega e fala pra você, ou fala pra mim, eu não gosto de você. Mas por que você não gosta? Se você nem convive com a pessoa, né? Se você nem conviveu, um exemplo. Então é importante que a gente tenha esse respeito, né, com as pessoas, e que a gente saiba que a gente precisa evoluir, a gente precisa estudar. Eu sempre falo sobre isso, não é à toa que eu sou professora, né? Então, para mim, estudo é tudo, sobre tudo na vida. Você estudar e buscar conhecimento é tudo na vida, porque você não fica cego. E o estudo, o conhecimento, é a única coisa que ninguém tira de você. Todo o resto as pessoas vão querer tirar de você. Se você tiver dinheiro, elas vão tirar de você. Se tiver carro, se você tiver casa, tudo isso as pessoas podem tirar de você. O seu conhecimento, ninguém tira. É algo pro resto da vida. Então busquem sempre estudar, evoluir, estudem sobre Deus, estudem sobre a vida, estudem sobre comportamento humano, sobre tudo. Estudem, porque isso vai abrir a sua mente, você vai ver a vida, você vai enfrentar a vida de forma diferente. Isso é o que acontece comigo hoje. Então, quando eu enfrento uma fase difícil hoje, eu sei como sair dela. E eu sei que eu vou sair dela, mas eu passei fases que para mim eu não iria sair, ou eu iria sair morta daquilo. E hoje não, hoje eu enfrento, eu sei passar por essas fases que eu tenho de quando tem um rebaixo, né, que a gente chama uma recaída grande da depressão. Eu sei que eu tenho os dias que eu vou passar bem ruim e depois isso vai melhorar.
Eu sei que eu tenho os dias de saudade, que eu vou sentir saudade, mas eu sei que vai passar. Então hoje eu levo tudo com mais leveza, sabe? Eu vejo a vida com mais leveza, menos raiva. Eu já falei que eu sofro com crise de raiva, e antes era uma coisa assim muito difícil, era muito explosiva, eu era muito explosiva. Então às vezes um pequeno gatilho fazia com que eu explodisse. Hoje não. Hoje eu passo por alguma coisa que a raiva ela vem por dentro, mas eu respiro fundo. Meditação é muito importante, que eu venho fazendo muito, e eu fico fria na situação. É isso que eu falo. Eu fico fria nas situações que eu tenho gatilhos de raiva, por exemplo, ou que eu sei que vai me dar uma ansiedade ou alguma coisa assim. Eu respiro fundo, faço essa coisa da respiração e eu sei que vai passar. Então eu aconselho vocês a fazerem isso. Então o vídeo foi esse, gente, só falando com vocês sobre isso. Que vocês entendam o tempo de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso que eu falo, sempre busquem melhorar. A gente está aqui, não é à toa, a gente está aqui para passar por tudo isso mesmo, para passar por coisas ruins, sim, né? A gente tem que passar. O livre-arbítrio, né? A gente está aqui para passar por isso. Então a gente vai sofrer, sim. Deus quer que a gente passe por isso, sim, porque Deus permite. Como diz na Bíblia, a gente tem um livre-arbítrio, né? É para isso mesmo, para a gente passar por tudo isso. Para quê? Para a gente evoluir, porque ninguém é bom, ninguém, nenhum sequer. A gente só está aqui para tentar chegar a ser. Então a gente precisa usar isso que a gente tem, que é esse período aqui nesse plano terrestre, para a gente tentar ser espíritos melhores. Então vamos fazer isso. Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido, né, o vídeo. E se você estiver passando pelo luto, entenda que são fases que você vai enfrentar, sim, e você tem que enfrentar, tá? Enfrente mesmo de cara, fique triste mesmo, chore mesmo, faça o que você tiver que fazer ali, e entenda que você vai passar por esses estágios, mas vai melhorar. Porque quando a gente está dentro, a gente acha que não vai sair, mas você melhora e você consegue viver com isso. Eu espero que todos nós consigamos viver com as nossas perdas. Um beijo grande e a gente se vê em breve no próximo vídeo.